Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de terça e quinta ao meio-dia. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a questão da ciência e espiritualidade. Um tema que até hoje gera confusão, gera mal-entendido, e eu acho um tema assim, muito importante de nós esclarecermos. Então, vocês podem deixar as dúvidas, participem, deixe aí o seu comentário, que nós vamos fazer o possível para jogar uma luz nesse assunto de uma vez por todas. Eu sempre falo que a física quântica, ela já é a própria linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade que eu estou me referindo é a espiritualidade de buscar a nossa verdadeira essência, de buscar nos conectarmos com algo maior, buscar o nosso propósito, aumentar o nosso amor, a nossa compaixão, a harmonia no convívio com os outros, com o planeta à nossa volta. Isso é um caminho espiritual. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Stephen Hawking, que foi aquele físico fantástico que viveu na cadeira de rodas e chegou a ocupar em Cambridge a cadeira que foi de Isaac Newton. Era considerado o maior físico da atualidade. Ele faleceu em 2018 e ele se dizia descrente de Deus. Ele dizia que não acreditava em Deus. Apesar que depois, eu não sei, depois, perto da morte dele, acho que ele falou mais alguma coisa, mas em geral ele falava que Deus não existe. Ele falava que o que a ciência mostrava era que Deus não existe. E eu acho assim um exemplo incrível, porque apesar dele não acreditar em Deus, ele era uma pessoa que tinha uma espiritualidade profunda, que talvez nem ele tivesse consciência disso. Mas ele era uma pessoa que praticava o amor, a aceitação, a compaixão, a visão ampla, servir os outros. Ele buscava, ele vivia a sua missão. Então, isso é a espiritualidade. Vocês devem ter já ouvido falar do Eckhart Tolle, né, que é muito famoso pelos livros O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência. Realmente uma pessoa que tem um caminho espiritual maravilhoso. E o Eckhart Tolle, ele não é vinculado a religião nenhuma, pelo que eu saiba, assim, do que eu já li nos livros dele. Ele não pratica nenhuma religião específica, foi um insight, um despertar repentino, através de uma crise de depressão profunda que ele teve. Não me lembro até se foi um episódio de suicídio, alguma coisa assim. E ele, de repente, realizou a natureza da mente dele, realizou a essência, conseguiu sair do falso eu. E ele se iluminou, digamos assim. E o trabalho dele é focado no poder do agora, como é o título de um dos seus livros. Trazer a mente para o momento presente. Por quê? Porque a mente que divaga é o falso eu. São as identidades que querem correr atrás do que elas gostam, querem se afastar do que elas não gostam, e ficam incessantemente nessa busca frenética, que na verdade é um dissipador de energia, e nós acabamos cada vez mais nos afastando do que a gente quer de verdade. A gente acaba tendo o resultado contrário. A gente acaba obtendo o que não queremos e nos afastando do que queremos. Então, uma vez ele conta que ele encontrou com Stephen Hawking, que ele passou assim pelo Stephen Hawking num elevador, que eu não me lembro se ele pegou o elevador junto com o Stephen Hawking ou ele estava entrando e o Stephen Hawking estava saindo, mas foi um breve momento
que ele pôde olhar nos olhos do Stephen Hawking, né? E ele sendo uma pessoa, o Eckhart Tolle, já de consciência muito expandida, ele só de olhar o semblante, olhar os olhos do Stephen Hawking, ele percebeu que ali na frente dele estava um homem que vivia em paz, um homem em completa aceitação com a sua realidade. Então isso é espiritualidade. Não adianta, né, você vestir uma camisa de uma determinada religião e ficar mais orgulhoso ainda porque você tem aquela religião. Então, quer dizer, ao invés de você, da religião, te levar à libertação das falsas identidades, ela está reforçando, ela está fazendo o caminho contrário. Ela está criando uma outra identidade, um outro ego de praticante espiritual, de religioso, e te enjaulando mais ainda e estreitando mais ainda a sua consciência. Então percebe que são coisas diferentes. A religião é algo que vem dos homens. A religião, em geral, é uma série de leis e de mandamentos, né, que a pessoa deve seguir. Então, muitas vezes a pessoa prefere seguir uma religião que ela fala, eu vou seguir o que está escrito ali, pronto. E não que as religiões não tenham seu valor, lógico que tem. Mas elas também têm essa cilada. Você pode realmente entrar na religião e atingir a iluminação e se liberar das falsas identidades e chegar à sua essência e se conectar com Deus, com a inteligência, com a natureza de Buda, seja lá o nome que você quiser dar. Qualquer religião tem o potencial para te levar nisso. Mas você também pode entrar numa religião e ficar patinando e andar até para trás, porque aquilo vira uma máscara social, aquilo vira algo artificial. Então, uma vez um repórter, ele perguntou ao Dalai Lama qual era a melhor religião do mundo. E ele já fez essa pergunta cheio de malícia, achando que o Dalai Lama fosse fazer um discurso a favor do budismo. E o Dalai Lama disse, se a sua religião te leva a ser um ser humano melhor, então ela é perfeita. Ele falou simplesmente isso. Qual é a melhor religião? A que te leva à libertação, a que te leva a uma mente mais ampla, a que te leva a aumentar o seu potencial de amor e compaixão. Se a sua religião está fazendo isso, ela é perfeita. Mas você tem que ter essa autoobservação. Se você está realmente se tornando um ser humano melhor através daquela prática, ou se você está simplesmente criando mais uma identidade, mais uma artificialidade e se afastando mais ainda da sua essência. Como a Cileia falou aqui, um compromisso social, exatamente. Muitas vezes a religião vira um compromisso social, vira algo vinculado à própria política. A Lúcia falou aqui, as pessoas de modo geral confundem espiritualidade com religião. Isso mesmo. Lúcia, eu estava com saudade de você. Deixa eu abrir aqui. Que bom você aparecer. Quanto tempo. É isso aí, é essa dúvida que nós queremos tirar hoje, porque você veja, o Stephen Hawking, ele se dizia não acreditar em Deus, mas ele era uma pessoa de total aceitação com a situação dele, com a doença dele. E isso é espiritualidade pura, isso é amor, é compaixão, é aceitação, é rendição do ego, é rendição de querer que as coisas sejam da maneira que a gente acha que tem que ser. Então, veja bem, é uma pessoa que praticava a espiritualidade profundamente. Percebem a diferença? E por que eu digo que a física quântica é a linguagem do século XXI para falar da espiritualidade? Porque a física quântica, ela vai trazer a questão do observador, que não tem como colocar de fora. A física quântica, ela vai nos desligar totalmente da ideia de matéria,
de matéria sólida, de algo que existe, independente do observador. Ela vai mostrar que o universo, ele se constrói através de um processo de relação. Então, o que transforma isso aqui num óculos é o meu processo de relação com ele. Isso aqui não é um óculos por definição da natureza. Não tem um átomo de óculos aqui dentro, né? Os átomos que estão aqui são as partículas fundamentais que criam tudo. Cria o óculos, cria essa moeda, cria a água que eu estou bebendo. Tudo isso é feito das mesmas partículas fundamentais. Agora, o que transforma isso num óculos? O meu processo de relação com ele. E isso vai diretamente ao conceito de vacuidade, que é um conceito que é explicado no budismo, por exemplo, né? Por isso que o Fritjof Capra, ele teve aquele insight maravilhoso quando ele escreveu o Tal da Física. Ele falou, gente, a física moderna, ela traz essa sabedoria milenar que mestres iluminados já falavam há muito, muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. E foi também o insight que eu tive quando eu saí da universidade e comecei a praticar meditação, comecei a estudar o budismo. Aí sim a física quântica fez sentido, porque a física quântica, ela não vai fazer sentido dentro desse olhar clássico, desse paradigma clássico. Até essa semana estava rolando um Reels no Instagram, eu vou até repostar para vocês, muito divertido, que um professor de mecânica quântica chegava para os alunos no primeiro dia de aula e falava, olha, agora eu vou explicar uma matéria para vocês que ninguém entende nada. Eu mesmo não entendo e vocês também não vão entender, então sejam bem-vindos para não entendermos a mecânica quântica juntos. E é uma verdade, porque Richard Feynman, né, os grandes físicos ganhadores do prêmio Nobel, eles já falavam isso. Se alguém diz que entende a física quântica, a mecânica quântica, é mentira. Por quê? Porque entender pra gente segue uma linha de raciocínio que vem lá da física clássica cartesiana, lá do pensamento cartesiano de Descartes. E esse pensamento, ele não dá conta de compreender a física quântica. Por isso, às vezes, nos meus cursos, quando chega alguém e fala assim, ai, Eliane, eu detesto física, eu nunca fui bem em física, eu não sei nada de física. Sabe o que eu falo para a pessoa? Ah, que bom, ótimo. Às vezes é até melhor do que pegar aquela pessoa que foi bem abessa em física clássica, que adora, que conhece bem. Essa pessoa ela vai estar mais engessada naquele raciocínio clássico cartesiano, porque aquilo deu certo para ela. Agora, a pessoa que chega para mim e fala, eu não sei nada de física, sempre detestei física, sempre fui mal em física. Eu falo que bom, porque então a sua mente está completamente aberta, né? Você é um campo fértil aqui para a gente começar a aprender a física quântica. Por isso que eu fico muito feliz de trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes. Por isso que eu escrevi o livro Quantum Sapeca, que é o livro infantil, que agora, aliás, está sendo adotado por várias escolas. Já recentemente tive notícia de mais 2 escolas que vão adotar o Quantum Sapeca para trabalhar com alunos entre 7 e 8 anos, porque as crianças já são quânticas, as crianças já estão nesse mundo de infinitas possibilidades. Então, você joga a física quântica para elas, é tranquilo. Não é como nós que já passamos toda uma educação, toda uma formatação mental do paradigma clássico cartesiano. E os adolescentes também, né? Que tem o livro A Chave Quântica, que é para o público adolescente, também está sendo adotado em algumas escolas. Inclusive, eu tenho 2 palestras para fazer nos próximos dias em escolas que adotaram. Eu fui fazer uma palestra presencial numa escola pública em Volta Redonda que adotou a chave quântica e eu fiquei maravilhada.
nada. Nós juntamos ali, uns 60 adolescentes, acho que foram 3 turmas, e eu comecei a conversar com eles sobre física quântica e pedi para eles interagirem, para eles irem me falando o que eles estavam entendendo, eu ia fazendo perguntas. Gente, eu fiquei maravilhada com a rapidez que eles pegavam a ideia do que a física quântica estava querendo falar. Por quê? Porque eles são jovens, eles ainda estão com a mente aberta. Então, quando nós vamos... A física quântica, eu só entendi física... Eu posso falar que eu entendi a física quântica. Por quê? Porque eu peguei aquilo tudo que eu aprendi na universidade e joguei em outro paradigma. E joguei em outro contexto, que é o contexto da espiritualidade. Aí, gente, foi uma ficha caindo atrás da outra. Foi uma coisa maravilhosa. De repente, um fio passou ligando aquela coisa cartesiana, tudo despedaçada, né? Porque o cartesiano é o que a gente corta tudo, divide em pedaço, desconecta, né? É assim que a gente sai da universidade. Mas quando eu mergulhei no meu caminho espiritual, aquilo tudo se conectou. E então, a única maneira de você realmente entender a física quântica é quando você olha por esse outro paradigma, por esse outro viés, que é da espiritualidade. Porque a física quântica, na verdade, ela fala da própria espiritualidade. Isso é lindo. Porque o que o físico sempre buscou? Qual que é o sonho do físico? Entender o universo, do que nós somos feitos, do que a matéria é feita. É isso que a ciência quer saber. Por isso nós temos o LHC, que é o acelerador de partículas, que é a maior máquina já construída na história da humanidade. Vocês sabiam disso? É um túnel com 27 quilômetros de comprimento, fica 100 metros abaixo do solo, num laboratório chamado CERN, que fica na fronteira da Suíça com a França. E é uma colaboração mundial, tanto financeira quanto de cientistas trabalhando. A humanidade se uniu para construir esse acelerador, que ele tem colaboração de vários países diferentes, para tentarmos encontrar essas respostas do que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, o que é o universo. Isso, como Einstein dizia, a ciência, a espiritualidade e as artes são ramos de uma mesma árvore. Todos eles buscam o enobrecimento do homem, encontrar o cerne da vida, da natureza. Então, essa separação foi algo que foi acontecendo historicamente, né? Nós temos aí essa passagem sombria, né, dos problemas da igreja com a ciência, mas você veja, é religião, né? Ali tinha uma disputa de poder, uma questão ali totalmente religiosa, que envolvia política, envolvia poder. Tem nada a ver com espiritualidade isso. Mas a física, como ela busca encontrar a origem de tudo, ela já encontrou. Ela já encontrou. Só que, para os físicos que estão dentro do meio acadêmico, não faz sentido. Porque eles estão no paradigma do materialismo científico. Então, eles já chegaram que não existe a matéria. Eles já chegaram que as partículas quânticas são pura vibração e energia. Então, o que tem no coração da matéria? Não tem matéria. O que tem no coração da matéria? Vibração e energia. Um nada que vibra, uma vibração que seria o quê? A própria essência da espiritualidade, a própria essência da consciência prístina, de Deus, seja lá o nome que você quiser dar. Mas a ciência já chegou que no cerne da matéria, o que tem lá? Não tem matéria. Então, o universo surge desse
campo sutil, desse campo quântico, dessa consciência quântica no local. E isso, gente, é espiritualidade pura. Então, a física quântica, da maneira que ela é trabalhada ainda no meio acadêmico, dentro desse paradigma do materialismo científico, ela fica meio que sem pé nem cabeça. Ela fica assim, com aqueles pedaços desconectados, e os físicos ficam lá fazendo contas, gerando tecnologia, sem entender exatamente o que aquela teoria está dizendo. Mas também é importante abrir um parênteses aqui, que os físicos também não têm muito essa preocupação, porque para se gerar tecnologia não é necessário entender a fundo o que é uma função de onda. E também é importante também ressaltar que a física quântica, como ela entra nesse reino de mistério, ela tem muitas interpretações. Então, cuidado com o que vocês virem na internet, né? Porque tem gente interpretando de tudo quanto é jeito, tem gente falando tudo que passa na cabeça, tá? E não é bem assim, né? A física quântica, quando ela bate, né? Quando você estuda essa teoria científica dentro do conceito da espiritualidade, trazendo o conhecimento da espiritualidade, ela é uma teoria maravilhosa que faz todo sentido, traz muitas respostas. Como eu falei do meu caso, caíram muitas fichas e muita busca que nós temos, né? Que nós sempre tivemos, coisas que nós sempre sentimos, mas não sabíamos explicar. Nós vamos encontrar o sentido na física quântica. Então, gente, é importante frisar isso, porque aí a pessoa fala assim, não, física quântica e religião não tem nada a ver. Primeiro, eu não estou falando de física quântica e religião, estou falando de física quântica e espiritualidade. São coisas diferentes, né? Foi o que eu fiquei explicando aqui no início da live. Religião, nós temos muitas, mas a espiritualidade é uma só. A religião, ela é o dedo que aponta a direção. Mas nós temos que olhar para a direção que aquele dedo está apontando e não ficar olhando para o dedo, tá? Porque o dedo é a religião. E o que acaba acontecendo? A pessoa se apega ao dedo, né? E não olha para onde aquele dedo está apontando, porque não é o dedo mais importante. O mais importante é para onde ele está apontando. E é muito interessante porque, por exemplo, nós temos relatos, né, muito surpreendentes no budismo de pessoas, de monges, né, que morrem em estado meditativo e muitos anos depois o corpo do monge ainda não se decompôs, ainda está intacto. Só que isso não é algo que acontece só no budismo. Vocês já ouviram falar, né? De vez em quando sai aí na notícia, né, que determinado padre, determinado líder espiritual, como aconteceu com aquele rapaz, aquele adolescente, né, que tinha um movimento grande na internet e veio a falecer de um câncer. E muitos anos depois viram que o corpo dele estava intacto. E ele foi até declarado santo agora, né? Não me recordo o nome agora. Então isso é maravilhoso, porque você vê que não é essa religião ou aquela, né? Dentro de qualquer religião você vai encontrar sinais de pessoas que alcançaram a liberação, que se libertaram do ego, da ilusão, e despertaram para a nossa verdadeira natureza. Qualquer religião vai ter pessoas que tiveram essa conquista. Então, não tem uma melhor que a outra. Tem a que funciona para você, a que te faz ser um ser humano melhor. E tem a opção também de não ter religião nenhuma. Você não precisa nem acreditar em Deus. Mas se você se torna um ser humano melhor a cada dia,
Se você usa o conhecimento como a física quântica traz, esse conhecimento científico, e olha isso com profundidade, olha isso com uma mente aberta e vê ali dentro de uma própria teoria que descreve a natureza, descreve o universo, você consegue encontrar ali, como Einstein dizia, os pensamentos de Deus e consegue começar a compreender o quanto nós somos especiais, o quanto nós temos uma vida humana preciosa, o quanto nós estamos todos interconectados. Não há separação entre eu e o próximo. Por isso Jesus dizia, ame o próximo como a ti mesmo, porque ele é você mesmo. Mas no nosso nível de consciência, nós vemos tudo separado. Nós vemos, né? A gente acha que assim, não, se eu cuidar do meu, se eu garantir o meu, tá tudo bem. E não tá, não é assim que a vida funciona. E a própria física quântica, a própria ciência hoje, ela tem essa capacidade de nos mostrar o universo numa escala mais profunda. E por mais que nesse mundo macroscópico nós vejamos as coisas todas separadas, né? Por quê? Porque tem massas grandes, tem velocidades baixas. O que nós vemos é pura ilusão. O que nós vemos, você não vê o mundo, você vê o que a sua mente te permite ver. Você vê o mundo que a sua mente te dá, que a tua mente te oferece. Tanto que, se você mudar a sua mente, se você mudar internamente, o mundo à sua volta muda. Você começa a ver outras coisas. Isso é uma realidade profunda. Eu te convido a testar e colocar em prática na sua vida. Então, nós precisamos quebrar essas ideias limitantes. Porque você é um ser de infinitas possibilidades. A física quântica, ela mostra que nós estamos imersos num campo quântico de potencialidade pura. Um campo quântico de infinitas possibilidades. Inclusive, a live de terça-feira que vem, não percam. Vai ser uma live especial, onde eu vou falar sobre um livro do Deepak Chopra. Eu vou fazer uma geralzona no livro, tá? Que, assim, tem um livro dele que são as 7 leis espirituais, que eu, inclusive, trabalho no bloco 2 dos meus cursos. E nessa live de terça-feira que vem, eu vou trazer um outro livro que é Criando Prosperidade, porque é tudo uma coisa só. Prosperidade, saúde, relacionamento, abundância, tá tudo interconectado, né? Qualquer um dos caminhos que você vai te levar a uma abundância geral na sua vida, em todas as direções. Então, na terça que vem, não percam, vai ser até uma live mais longa, eu vou mergulhar com vocês ali, porque tanto as 7 leis espirituais do Deepak Chopra, quanto esse Criando Prosperidade, é física quântica pura. Ele descreve ali o mundo quântico. Só pela física quântica que aquilo faz sentido. Eu já tive muitos alunos que fizeram meu curso e falaram, nossa, Helena, eu tinha lido esse livro há uns anos atrás, mas agora, depois do seu curso, é que realmente eu entendi o livro. Porque ele é um livro que está dentro do paradigma quântico. Se você ler esses livros dentro do paradigma clássico, você vai aproveitar muito pouco. Você vai tirar muito pouco ganho de uma leitura que é tão rica. Então, a física quântica, ela mostra, né, uma tecnologia agora que é usada amplamente, cada vez mais, né, que é o emaranhamento quântico. Inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 2023, se não me engano, foi para 3 cientistas que trabalham com emaranhamento quântico, que é a base, né, do computador quântico, da criptografia quântica. Agora nós temos aí esses chips, né, sendo descobertos aí, sendo lançados, esses chips quânticos que trazem a questão dos universos paralelos. Então, presta atenção, criatura, porque
Tem muita gente que hoje defende uma visão estreita, uma visão tosca, uma visão cartesiana e clássica da ciência que nem existe mais. Então, primeiro de tudo, você precisa se atualizar, porque a ciência do século XXI é outra. Essa ciência que você está acostumado, que você bota em prática aí no seu dia a dia, se você for engenheiro, se você, dependendo da área de trabalho que você atua, é uma ciência de um paradigma do século XIX. Tá certo nós usarmos. Se eu for construir um prédio, até se eu for mandar um foguete para o espaço, eu vou usar as leis da física clássica. Não estou falando aqui que a física clássica não presta para nada, que nós vamos jogar a física clássica no fundo do baú, não é isso. Mas como visão de mundo, ela não serve. Nós temos que entender a física clássica como um caso particular de um mundo que é quântico em todas as escalas, tá? Então, para aquele subconjunto ali, para aquele subuniverso, digamos assim, eu vou aplicar as leis da física clássica, porque elas me são úteis. Da mesma forma que as nossas identidades artificiais também são úteis. Não estou dizendo para a gente jogá-las fora e ficar na nossa essência o tempo inteiro. Porque nós precisamos andar no mundo. Nós precisamos das identidades para interagir com as pessoas. É a própria identidade que vai fazer o caminho espiritual, que vai extingui-la lá na frente. Então é tudo muito incrível, muito paradoxal também. Então você precisa do pensamento, né? Nós falamos aqui, não se limite ao pensamento. Mas isso não quer dizer que é para você parar de pensar de jeito nenhum. Apesar que tem gente que parece que não pensa, né? Mas você precisa pagar seus boletos, você precisa organizar sua semana, você precisa fazer o seu trabalho, você vai usar o teu pensamento. Mas depois você deixa de lado. Você sabe que aquilo é uma ferramenta, não é a sua verdadeira natureza. Então, a física quântica, ela vai trazer isso tudo de um modo muito natural. E vou aproveitar, além do extenso material que a gente tem aqui nesse mundo online da internet, no início de abril, final de semana, 4, 5, 6 de abril, eu vou estar em Curitiba, vai ter uma palestra gratuita na sexta-feira, e uma vivência, um curso resumido, convivência, uma imersão no sábado e no domingo. Então, aproveite a palestra gratuita, aproveite essa imersão, porque os eventos presenciais a gente ganha muito tempo, tá? A gente consegue sair com uma bagagem assim, que num trabalho online você demoraria muito mais tempo para adquirir, né? Você tem realmente ali aquela imersão, aquela overdose ali de vivência, de conhecimento, de experiência. E eu tenho feito pouquíssimos eventos presenciais, então aproveite a oportunidade. Vai ser em Curitiba. Para quem não é de Curitiba, a Bárbara tá dando indicação de hotel, pode pegar um Airbnb, tá? Comente aí na live informações que a Bárbara vai entrar em contato com vocês. Quem tiver no YouTube, eu vou colocar aí o WhatsApp dela, o contato dela também. Tá bom, meus queridos? Então, ficou claro para vocês que espiritualidade e religião são coisas diferentes, né? Espiritualidade é algo nosso, não está vinculado a nada. Nenhuma instituição é dona da espiritualidade. A espiritualidade todos nós temos. Você não precisa frequentar instituição nenhuma, você não precisa nem acreditar em Deus. A espiritualidade é a sua prática no dia a dia, é a sua busca por autoconhecimento, por se conectar a algo maior. E a espiritualidade é algo que a física quântica é um facilitador imenso. Eu tive alunos que me deram um relato tão interessante que diziam assim, que eles percebiam essa necessidade neles de se conectar a algo maior,
mas eles não simpatizavam com religião nenhuma, não gostavam de religião. E aí, através da própria física quântica, através da própria ciência, eles foram conseguindo um chão, uma coisa firme para eles pisarem e começar a entrar nesse oceano da espiritualidade. Então, veja que coisa linda, eu fico até arrepiada. Nossa, que lindo, gente. Então é isso, sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Então curta, compartilhe, clica no direct, clica no compartilhar, manda essa live para quem vocês acharem que precisa abrir a mente, ouvir essas palavras. E espero vocês no nosso encontro presencial lá em Curitiba. Beijo, gente! Até depois. E quinta-feira estamos aqui de novo. Toda terça e quinta, meio-dia. Beijo. Lúcia falando aqui, tuas palestras sempre brilhantes. Gratidão, gratidão, querida. A Lúcia, principalmente, foi uma pessoa que passou por um salto quântico gigantesco, né, Lúcia? Os depoimentos que eu tenho aqui dos alunos, o da Lúcia é um que eu gosto sempre de estar mostrando para as pessoas, porque olha como esse paradigma quântico foi transformador, né, Lúcia? A Cileia também. Cileia também, baita salto quântico, né, Cileia? Que você deu aí com esse paradigma quântico. Beijo, gente. Até depois.